Nosso estudo de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Paulo fala o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Emmanuel vem comentar na lição 53 do livro Pão Nosso, em cadeias. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista, porque Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que possa servir ao evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade do mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias e que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Muita coisa boa para a gente analisar nesse texto de hoje. Em primeiro lugar, ele se refere a uma passagem de Paulo, e quem conhece a história de Paulo vai lembrar que Paulo ele fez 3 viagens para levar o evangelho para os gentios. E os gentios é o nome dado àqueles que não eram os judeus da época. Eram os povos com outras religiões. Mais notadamente, o que hoje é a região da Grécia, a região da Turquia e as proximidades também de Roma. E o que acontece? A gente sabe que ele fundou igrejas na primeira viagem. Na segunda viagem, ele começou a escrever suas cartas Tessalonicenses, carta aos Coríntios. Ele começou a escrever as cartas para cada igreja orientando. E, por fim, ele acabou sendo um prisioneiro, sendo preso, e quando ele ia ser executado, ele alegou sua condição de romano para pedir recurso, era o recurso da época, ao César em Roma. Então ele foi levado como um prisioneiro para Roma, de maneira que algumas das cartas que estão no Novo Testamento foram escritas em prisão. Ele estava preso na hora que ele estava escrevendo. E ele vem dizer para a gente que agora preso, eu estou podendo me dedicar muito mais à tarefa que eu me propus a dedicar, que eu tenho me dedicado de coração, de corpo, de alma, se entregando 100% a ela, que é a divulgação do Evangelho. Então o que acontece? Ele está falando agora para o pessoal aqui de Éfeso, o Emmanuel começa dizendo que parece contraditório, né? Ele agora está preso, mas gente, aquela coisa, é uma coisa interessante, né? Quando a gente tem o nosso tempo limitado, a gente consegue ter disciplina maior para fazer as coisas, porque coisa que você gosta de fazer de verdade, você vai dar o seu jeito de fazer. Então, eu tô lá, o dia tem 24 horas, eu tenho 8 horas para estar no trabalho. Aquilo que é meu hobby, aquilo que eu preciso fazer para poder sobreviver, nem que seja 10 minutos, eu vou arrumar os meus 10 minutos. Agora, quando eu estou com o meu tempo todo totalmente focado, posso me direcionar totalmente para isso, poxa, é isso que o Paulo está querendo dizer. Então, eu entendo o que o Paulo está querendo dizer aqui, porque eu me lembro de uma vez, né, de ter ficado internado no hospital por 4 dias consecutivos, quando eu tive dengue hemorrágica. E por ter que ficar no hospital, eu falei, peraí, 4 dias que eu não posso sair daqui, tenho que ficar aqui na cama. Eu pedi para que me levassem meus livros. Então foi a época que eu li muitos livros, né, do André Luiz, por exemplo, né, e pedi para que levasse também um aparelho de DVD na época, que isso tem muito tempo, né, foi na época da dengue mesmo, foi em 2005, 2006, levasse DVD e eu ficava assistindo meus documentários e assistindo minhas palestras. Quer dizer, eu consegui ter aquele tempo ali que, por estar segregado, por estar ali preso por conta da saúde do corpo físico, eu podia me dedicar mais àquilo que eu estava fazendo. Isso acontece também
né? Quando você tem que cumprir expediente, o teu expediente é de 8 às 5, como é a da grande maioria dos brasileiros, e dá 3 horas da tarde você já terminou de fazer o que você tinha que fazer, e você fica pensando, meu Deus, ainda tenho 2 horas pela frente, não posso sair antes, que eu tenho que bater meu ponto 5 horas. O que eu vou fazer das 3 às 5? Aí eu me dedico a fazer aquilo que eu queria fazer, que eu gosto de fazer. Então eu entendo o que o Paulo está dizendo. Só que a primeira comparação que o Emmanuel faz para a gente, ó, tem muita gente que, em primeiro lugar, eles ficam esperando uma independência econômico-financeira ou ter liberdade no mundo para começar um trabalho evangélico. Todo mundo alega, eu estou sem dinheiro, estou desempregado, não tenho muito com o que ajudar, e aí está um ledo engano, porque a gente percebe que a maioria dos trabalhadores mesmo, a grande maioria, vão trabalhar com alegria, mas doando o quê? Doando o seu tempo, doando a sua alegria, doando o seu serviço, prestação de serviço. Então, por conta desse período de pandemia, a saudade aqui no coração ainda bate de chegar lá na minha obra social e ver as pessoas trabalhando com alegria, gente fazendo faxina na cozinha, gente cozinhando, gente do lado de fora preparando as quentinhas, daqui a pouco chega o carro para poder colocar as quentinhas dentro para levar para morador de rua, e ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, tem gente no bazar separando roupa, e cada um escolhendo aquilo que quer fazer mesmo. Ao mesmo tempo tem uma companheira nossa lá na farmácia, selecionando os remédios que terminou de receber, tem a fila, a organização para receber a doação da farmácia, tem gente marcando qual é o horário do médico, qual o dia que ele vai estar, quando que vai estar o pediatra. Eu sinto muita saudade disso acontecer e esses trabalhos ficaram paralisados. Mas a gente vai vendo o seguinte, não precisou ter nem independência econômico-financeira e nem demasiada liberdade do mundo. Mas Emmanuel ainda vai além aqui no comentário dele. Ele vem falar para a gente que tem muita gente que não percebe que a gente tem algumas cadeias na nossa vida. E fala, quais são as cadeias? São as cadeias das obrigações que a gente tem no lar, como pai, como filho, como mãe, como esposa, no trabalho comum, na rotina profissional, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Nós temos as nossas obrigações. E tem muita gente que às vezes quer fugir dessa cadeia, entre aspas, sobre a falsa alegação de que eu quero me dedicar mais ao Cristo, quando na verdade quem faz isso não está compreendendo ainda a natureza do Evangelho, porque o Evangelho tem uma coisa muito importante, fala ali, ó, carrega a tua cruz e segue-me. Então em momento nenhum a gente vai ver no Evangelho falar assim, ó, abandona a tua cruz e vem me seguir, não é? Carrega a tua cruz e segue-me. Por quê? Porque antes da gente nascer, a gente já foi designado lá, já sabia que essa atividade ia acontecer com a gente, falou, ó, você vai receber daqui a pouco um filho que precisa da sua atenção, ou os filhos, uma casa que vai precisar da sua atenção, você vai trabalhar com isso, com aquilo, aí chega aqui, eu vou abandonar minhas tarefas, querendo dizer que eu vou trabalhar com Jesus. Então, pelo contrário, a gente vai administrar o nosso tempo, porque, olha bem, um exemplo muito simples que fica aí de maneira, às vezes, oculta para muitos estudiosos, é que Jesus estava o tempo todo na casa da mãe, da sogra de Pedro. Tem algumas passagens, Jesus estava na casa da sogra de Pedro. Bem, quem tem sogra é casado. Se Jesus está lá é porque Pedro não se divorciou, não se separou das obrigações dele. Mas Pedro era um grande aspirante a apóstolo. Naquele momento Jesus disse claramente, ele não era convertido, mas já pregava a boa nova e de suas mãos já saía cura para muita gente, alívio para muita gente. Quando ele se converteu mais tarde, se entregou lá à casa do caminho, à mansão do caminho, e a gente pega aqui muito pertinho da gente Chico Xavier, né, que ele vem uma frase maravilhosa do Chico. Chico fala assim, só em 1959, quando todos os meus irmãos menores cresceram, tomaram suas responsabilidades, seus empregos e tomaram sua vida, é que eu me considerei agora dispensado das obrigações com família. Aí eu resolvi me mudar, ele se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. Foi morar em Uberaba e deu continuidade à vida dele. Mas enquanto tinha alguém sobre a tutela e sobre a responsabilidade dele, ele ficou. Ele não abandonou jamais as atividades dele. Mas é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Tudo a gente precisa ter disciplina do tempo. Para a gente conseguir fazer as nossas atividades, todas elas, a gente precisa muito de disciplina do tempo. Os 3 requisitos aí que Emmanuel passou para o Chico, todo mundo está cansado de saber. Disciplina, disciplina e disciplina. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel.